Bom dia, bom dia! Começando mais uma live super especial do Mulheres de Fé, nessa manhã de sexta-feira. Essa semana aí com uma live fora de hora, ou na verdade, no tempo de Deus, que você tenha alegria no seu coração de estar aqui, recebendo direto do coração do Senhor uma palavra para a tua vida. E eu queria te pedir que você, que faz parte de um grupo de Mulheres de Fé, que você já escreva lá, manda o link. Pega o link aqui para as mulheres só clicarem, facilita para elas. Só clicarem, coloca o link lá, diga para elas, vem que a live está começando. É uma live especial, a nossa primeira live de dezembro. Nossa primeira live de dezembro, que a gente possa trazer mais do Senhor Jesus, do centro do Natal para o nosso coração. Então, eu quero pedir para que você mande lá nos grupos, fala, vem todo mundo. Depois que você fizer isso, já vai escrevendo aí, bom dia Jesus, bom dia Jesus. Escreve aí, bom dia Jesus, e escreve da onde você é. Deixa eu ver. Tem algumas que eu conheço, outras não. Então escreve da onde você está falando, até para que as outras possam ver como nós estamos de tantos lugares juntas aqui, né? Enquanto mulheres de fé. Então escreve qual é a cidade que você está aqui representando, né? Escreve para que a gente possa também levar aos céus a nossa casa, a nossa cidade. Meu Deus, olha o que aconteceu aqui, gente. Como é que eu tiro esse trem? A nossa casa, a nossa cidade nesse dia. Então que você tenha a alegria do Senhor nessa manhã e que você possa chamar aí todo o teu povo, né? Escreve aí, Mulher de Fé de Botucatu. Só tem Botucatu aqui, gente. Cadê? Piracicaba. Piracicaba, isso aí, Jana. Piracicaba. Quem mais? Vai dizendo da onde você é e vai mandando os seus aviõezinhos. Botucatu, Piracicaba, Piracicaba, Piracicaba ganhando aí, hein, gente? Lençóis Paulista, Itatinga. Calma, que mais? Onde mais? Da onde mais? Avaré, Lençóis Paulista, Itatinga, Avaré, Itaí. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem mais gente? Vamos abençoar as nossas cidades também. Brasília, que alegria. Quem mais? Igaraçu do Tietê, Cerqueira César. Agora começaram. Araraquara. Bora cobrir esse Brasilzão. Itapetininga, Piraju, Barra Bonita, Brasília. Amém, Jesus. Vamos cobrir esse Brasilzão de mulher de fé, eu costumo dizer, né? E se todo lugar, se cada cantinho tivesse uma mulher de fé. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Bom dia, Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos. E nós estamos aqui para te adorar nessa manhã. Fala conosco. Traz uma palavra do teu coração para cada uma de nós. Traz uma palavra do teu coração para cada uma de nós. Que nós possamos receber direto do teu coração, Senhor. Fala ao nosso coração. Ah, Senhor, nós te apresentamos as nossas famílias. Nós te apresentamos o nosso coração, a nossa mente. Nós te apresentamos a nossa cidade. Olha para nós, Senhor, como representantes de todos aqueles, Senhor, que não estão aqui. Canta pro teu Deus. Era modo de amar, de olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Olha nos olhos de Cristo nessa manhã. Me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Fala com teu Deus. Também estou aqui pra pedir perdão
pelas almas que ainda não buscam teu coração. Apresenta para o Senhor. Por quem não te ama, te adorar. Por quem não te adora, espera. Por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu estou aqui. Fala pro teu Deus, eu tô aqui, Deus, eu cheguei. Eu cheguei, Deus, eu tô aqui na tua presença, eu preciso de ti, Senhor. Eu quero viver mais do que o que você tem pra mim. Eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui pela minha casa. Eu tô aqui, Senhor, pelas pessoas do meu trabalho que ainda não te conhecem. Eu estou aqui, Deus, porque eu preciso tanto de você. Eu estou aqui, Senhor, pela minha nação. Senhor, eu estou aqui, recebe a minha oração, recebe o meu coração. Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu cuidado, derrama, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, derrama. Nós precisamos mais e mais do teu favor, do teu amor. Que nessa manhã o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. É isso que nós te pedimos. Faz isso. Senhor, que eu esqueça tudo que não for da tua palavra e que eu possa falar apenas o que é seu, Senhor, para que eu possa ser boca de Deus para alguém. Senhor, eu quero te pedir agora que cada aviãozinho que essas mulheres mandarão agora, que seja boca de Deus para pessoas que estão sendo alcançadas. Senhor, que nós possamos estar posicionadas, levando a tua palavra aonde o Senhor deseja, para as pessoas mais improváveis. Aperta aí o seu aviãozinho e manda para uma pessoa improvável, para que o Senhor possa encontrá-la neste dia e ela possa receber uma palavra direto do céu para o coração dela. Amém, amém. Posso pedir para que você faça um ato de fé e você possa mandar os aviãozinhos para que você seja boca de Deus para alguém. Aperta esse dedo aí, abençoado, e usa para o Senhor. Nós usamos tanto, ficamos digitando o dia inteiro, quando é para apontar para o Senhor, que você seja a bússola, o aviãozinho que aponta para o Senhor e diz: esse é o lugar que é para você estar nessa manhã. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua presença me atraiu. Tua presença me atraiu. Então o Senhor te atraiu para esse lugar. Você poderia estar em muitos lugares nessa sexta-feira, mas o Senhor tem uma palavra que vai mudar muitas coisas para você. Então que você possa abrir os teus ouvidos. E hoje eu vou falar sobre algo que o Senhor tem ministrado a mulheres de fé, especificamente nesse tempo. E eu preciso que o seu coração possa estar aberto a isso. Nós estamos no tempo do advento, nós estamos no tempo de preparação para a chegada de Jesus. E muitas vezes nós temos isso como uma história apenas, e não com uma vivência. O Jesus histórico é um Jesus que sim, marcou o antes de Cristo e o depois de Cristo. O Jesus histórico é aquele que você conhece a história. O Jesus histórico é aquele que você pode até se admirar com uma história. Mas eu quero falar para você de um Jesus vivo que continua mudando histórias. Eu quero falar com você de um Jesus vivo que hoje te chama para viver algo novo. E eu quero falar sobre como nós podemos preparar e entender que há um plano maior. Há um plano maior de Deus. Quando nós olhamos para a forma como Deus trata a humanidade, nós chamamos isso de dispensação. Dispensação são as eras que o Senhor se relaciona de maneira diferente com o homem. E eu quero te lembrar de algo importante, que lá no Éden, o homem, então, ele vivia ali no Éden, né? Em relacionamento intenso, concreto com o Senhor. Ele passeava junto no jardim. Mas quando ele peca,
quando ele desobedece o que o Senhor fala. Guarda essa palavra, desobediência. Desobediência. Ali, então, Deus diz para ele que ele não vai poder ficar mais lá. E ele também diz para a serpente, olha só a serpente, você vai ser pisada. A mulher vai dar um filho que vai pisar na tua cabeça. Por isso, então, Satanás, ele começa a tentar frustrar o plano de Deus. Escuta algo, quando Deus tem um plano para a tua vida, e todo design tem um desígnio, tudo, a forma como Deus te fez, desde a origem, os detalhes que você carrega da sua identidade, carregam propósito. Quando Deus te fez, ele tinha um propósito, ninguém veio aqui para dar tchauzinho. Todo design tem um desígnio. Deus te designou. E aí, só que quando existe um plano de Deus, tem alguém, sabe aqueles joguinhos de videogame, né? Que começa a atrapalhar o caminho, colocar obstáculos no caminho para que aquele plano não aconteça. Então, é isso que Satanás pode fazer. Mas o máximo que ele pode fazer é atrasar as coisas. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe alguém que conta uma mentira? O máximo que ela pode fazer é atrasar, contar outras mentiras para atrasar que ela seja descoberta. Porque só existe uma verdade. Entende? Então, e a própria palavra diz que não há nada encoberto que fique encoberto. A Bíblia já diz isso. Então é muito importante que a gente possa compreender que então, a partir dali, ele sabia que ia nascer um menino. Ele não sabe quando. Nasce Caim e Abel. E ele fala, será agora? Será agora? A hora que ele vê que o Senhor aceita a oferta de Abel, Satanás vai lá para convencer Caim. E aí, Caim mata Abel. Ele tá tentando o tempo inteiro frustrar o plano para que o plano não acontecesse. Por quê? Porque Deus, ele já tinha a provisão. Não foi assim, agora Deus errou, Deus errou, não deu certo, aquilo daí ele vai consertar. Não, ele é soberano. Jesus, ele já tinha Jesus na história. Ele já sabia que Jesus ia redimir. Quando ele fala lá em Gênesis que Adão e Eva percebe, fica com vergonha. Porque a vergonha é a importância da sua reputação olhando para você. Eles não ficam arrependidos, é diferente. Eles ficam com vergonha. Porque quem se arrepende busca o Senhor e entende que o Senhor vai fazer alguma coisa. Quem fica com vergonha busca a si mesmo para que o outro não veja a minha fraqueza. Entenderam? A diferença? O arrependimento, você busca o Senhor e apresenta a fraqueza. A vergonha, você busca se esconder em você mesmo para que ninguém veja a sua fraqueza. Mas ali, lá em Gênesis mesmo, Deus os veste com as vestes do Cordeiro. Ele já diz, olha, do jeito que vocês estão, não adianta, mas eu tenho a solução, as vestes do Cordeiro. E nós hoje só podemos nos apresentar ao Senhor com as vestes do Cordeiro. Mas eu quero dizer algo sobre como você pode preparar o teu coração para que você viva o plano de Deus. E não atrase ele dizendo, eu não vou viver, para o próximo viver. Terá, pai de Abraão, foi chamado. Mas ele não obedeceu. E aí, o próximo foi levantado, Abraão. O plano de Deus não pode ser frustrado, mas ele pode ser atrasado. Quando você não é obediente. Não acontece aquilo. Sabe quando você é a mãe, a criança vai comer, porque você é a mãe, você determinou aquilo. Mas vai atrasar se ela não for obediente. Ela não vai poder usufruir do que ela poderia. Então eu quero falar hoje sobre como você prepara o teu coração em obediência. Mas eu quero trazer primeiro sobre 3 personagens bíblicos que foram chamados para o plano. 3 personagens bíblicos que foram chamados para o plano e desobedeceram.
Então, que você possa ter no seu coração. Que você possa ter no seu coração. O teu coração aberto para que você entenda que a gente precisa estar atento ao Senhor. A palavra obedecer quer dizer escutar com atenção no original. Por isso que hoje nós vivemos na era da distração. A distração faz você não escutar com atenção. Nós estamos tudo cheio de ruído no nosso ouvido. E aí por isso você fala, Deus não fala comigo. Eu falo que um dos maiores testemunhos que eu posso ouvir de mulheres de fé antes era um monólogo, hoje é um diálogo. Deus fala comigo. Esse é um dos testemunhos mais bonitos que eu posso escutar. Por quê? Exatamente. Porque quer dizer que agora eu parei para ouvir. E agora eu sei que Deus está falando comigo. O André Fernandes fala que tem muita gente chamando de silêncio de Deus o que é falta de intimidade. Você não foi lá para escutar na intimidade o que ele teria para te falar. Então eu quero te dizer sobre 3 personagens bíblicos e o primeiro deles é Sansão. Sansão foi escolhido para um plano específico. Nós fizemos uma série inteira aqui sobre Sansão, sobre o problema de você ficar auto-voltado, né? Quando a tua força é a tua fraqueza. Quando a tua força é a tua fraqueza. Foi quando a gente fez a série do Sansão. Sansão, então, ele foi consagrado por Deus. Sansão foi escolhido, o anjo apareceu para falar com a mãe. Aí a mãe falou que ia falar com o pai chegou, o anjo foi lá, comeu com ele. Gente, assim, pensa, 5 estrelas, a história do início da vida de Sansão, chamado para um propósito específico, de começar ali a libertação do povo de Deus, dos filisteus. Mas Sansão, prestem atenção, Sansão, quando ele foi escolhido, ele tinha 3 coisas que ele não poderia fazer. Ele não poderia comer de coisas que tivessem contato com contato. Ele não poderia beber. Ele não poderia cortar o cabelo. Sansão rompe com as 3 coisas. E deixa eu te falar, a gente olha muito pro Sansão e pensa, nossa, o cabelo. Não é sobre isso. É sobre não ter um coração obediente. Não importa o que Deus te fale para fazer. O que importa é obedecer. O que alegra o teu coração não é o seu filho fazer ou não. É ele ser obediente. Porque a obediência mostra que nós confiamos naquele que nos mandou. No caráter dele, ainda que não pareça racional para nós. A gente abre mão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente volta para a árvore da vida. Mas Sansão, logo no começo, a hora que ele conhece a força dele, quando ele conhece aquilo que ele tem, que é quando ele regaça o leão, ele fica tão feliz. Ele fica tão extasiado, tão encantado com as próprias possibilidades que ele carrega, que ele já ignora a lei do Senhor. Fernanda, mas nós não estamos no ano da graça? No Mulheres de Fé? Que lei é essa? É a lei da obediência. Você falar, tá bom, Senhor, não parece lógico, mas porque foi você que falou, eu vou fazer. E ele vai lá e come o mel de dentro da carcaça do leão. E ali ele já começa a se perder. Então, uma das coisas que vai fazer você ser desobediente é você contar muito com a tua força. É porque você sabe que você é bom nisso, naquilo, e aí você quer fazer do seu jeito. Então, uma das coisas que pode fazer você não ter o seu ouvido atento ao Senhor e cair em desobediência é a tua força. É o teu dom. Porque você não está usando aquilo que Deus te deu para aquilo que Ele te deu. Mas não tinha nada a ver ainda. A força ali, porque Sansão usou a força várias vezes.
E ele destruiu os filisteus, mesmo que fosse com a intenção irada do próprio coração, ele destruiu, ele estava cumprindo o plano. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele ficou cego, cabelo cortado. Só tragédia, só tragédia. Pega a vida do Sansão e vê se você queria viver a vida do Sansão. Escondido em caverna, promiscuidade. Depois se escondia dos outros. Depois caía de novo no conto do vigário. Ele parece um bobão. Por quê? Porque quando somos desobedientes, ficamos selvagens. Talvez a sua vida esteja toda desorganizada, você na maior correria, você o tempo inteiro cansado, porque você tem só usado da tua força. Você ficou tão encantado com aquilo que Deus te deu, que você parou de buscar a fonte. A maior cilada da lâmpada é achar que ela é a luz. Teve um outro personagem bíblico, Saul, que também desobedeceu. Saul, gente, ele fez um trem bom. E eu tenho conversado tanto, né, com as líderes do Mulheres de Fé sobre Saul. Porque Saul, gente, Saul é o primeiro rei, lembra? O primeiro rei do povo de Israel. Deus escolheu ele para ser o primeiro rei. Não foi ele que se autonomeou, não. Deus o escolheu. E aí o profeta chega lá e fala, olha só, o profeta conta o plano para ele. Por isso que Deus parou de contar o plano para nós. O profeta conta o plano para ele, falava, olha, vai dar certo, vai ter vitória, mas escuta, nós vamos fazer um holocausto para o Senhor. Espera eu chegar, que nós vamos apresentar esse holocausto para o Senhor. E aí amanhã eu volto aqui, amanhã eu chego. E nós vamos fazer essa oferta de sacrifício para o Senhor. E Ele vai nos dar vitória nessa guerra. Só que daí sabe o que aconteceu com Saul? O profeta demora para voltar. O profeta demora para voltar. E aí ele tá vendo as coisas piorando. E ele não tá vendo o profeta voltar. E as coisas estão piorando. E ele não tá vendo nenhuma resposta de Deus. E as coisas estão piorando. Ele fala, vou eu fazer logo essa oferta. Deixa eu fazer o que precisa ser feito. Igual a Sara. Vou fazer o que tem que ser feito. E aí ele faz uma oferta para o Senhor. Ele faz uma oferta para o Senhor. E aí a hora que ele faz uma oferta para o Senhor, que é algo bom, é uma oferta para o Senhor. Ele não fez uma oferta para outro Deus. Fez uma oferta para o Senhor. Mas a hora que Samuel chega e vê a fumaça, ele diz, o que você fez? Tenta falar alguma coisa, o que você fez? Não, mas é que era. Entendeu? Você já começa a se explicar, porque você sabe que fez o que não era para ter feito. E ele fala, por que você fez isso, Saul? Hoje Deus ia confirmar o seu reinado. Deixa eu dizer para você que muitas vezes, no dia que o Senhor vai confirmar propósitos, é onde Satanás mais vai te tentar você fazer sozinho com a tua força e não depender de Deus. E a demora e a ansiedade podem fazer a gente nos convencer. Não, mas eu tô fazendo uma coisa boa, uma oferta pro Senhor, não pode ser ruim. Pode. Se você não cumpriu o que ele falou. E Deus não olhou apenas para aquilo que Saul fez. Ele já viu um coração de Saul que estava mais preocupado com ele mesmo do que com a obediência do Senhor. Porque Davi também desobedeceu. Mas toda vez que Davi desobedeceu, ele falava, Senhor, eu preciso da sua presença, não me retire da sua presença, eu pequei contra você. Saul não. Saul fala, fica aqui comigo, que senão o povo vai me destruir. Ele tá preocupado com ele mesmo. Sabe quando você se antecipa ao plano de Deus e você faz com as suas mãos, na sua ansiedade, é porque você tá mais preocupada com você mesmo do que em cumprir o plano. Então, você vai agir em desobediência. E no dia que o Senhor ia confirmar bênçãos, você põe sua mão.
faça isso. Salomão. Todo mundo não fala de Salomão, a gente adora Provérbios. O homem mais próspero da face da terra, o homem que ganhou a sabedoria, desobedeceu. Salomão infringiu todas as regras que o Senhor falou que um homem de governo não era para ter. Salomão falou, não ajunte riquezas, ele ajuntou. Salomão falou que não era para juntar mulheres, ele ajuntou. Não podia fazer altares para outros deuses. Ele falou, não, ó, esse é o maior, ó, esse é o maior, mas eu posso ter outros. Então deixa eu te dizer, a tua força pode fazer você desobedecer. A tua ansiedade pode fazer você desobedecer. E a tua forma de se acostumar e relevar as coisas podem fazer te desobedecer. Salomão, ele vira e fala, não, mas assim, Deus é o maior. Isso aqui é só umas coisinhas aqui, mas Deus é o maior. E aí ele começou a conviver com coisas, aceitar coisas que ele desobedeceu. A palavra fala que o Senhor se levantou irado contra Salomão. Salomão começou a levantar altares para outros deuses por causa das mulheres. Então, olha só, o encadeamento do pecado. Aí ele vai lá e casa com a outra mulher. Aí ela traz a cultura dela. Ele fala, ó, esse aqui é o maior, mas pode ter o seu também. Porque ele queria agradar os outros. Salomão queria tanto agradar os outros que ele não se preocupou como ele agradaria a Deus. Deixa eu te contar o fim da história de Sansão. Sansão, ele entra ainda para a galeria dos heróis da fé, mas o último suspiro dele, ele tá cego, sendo zombado no templo de Dagon. E aí ele pede pro Senhor, ele tem um lampejo e pede pro Senhor, Senhor, deixa eu te honrar. E ele aceita ele morrer, ele não se importa mais com ele e volta pro plano. Saul perdeu o reinado. Saul perdeu o reinado. Saul foi ficando tão doido, foi correndo atrás de Davi, tentava matar Davi por tudo. Saul foi ficando tão ensimesmado, perdeu o trono. Salomão não perdeu o trono, porque Deus se lembrou da promessa que o pai, que tinha feito com o pai. Tem pessoas que são guardadas aqui por causa de promessas que a sua mãe tem com o Senhor. Tem filhos aqui que, mesmo fazendo coisas erradas, o Senhor não levantará sua mão por causa de mães intercessoras. Mas se você lê o livro de Salomão, ele vai trazendo de que tudo é vaidade, nada disso serviu. Salomão deprimidaço, porque relevou as coisas e no fim, o rei mais rico, se você ler, se tornou o rei mais vazio. E sabe o que me veio quando eu tava olhando para esses personagens? E não vou falar de Sara, que também desobedeceu. E teve um Ismael, que quis fazer da mão dela. Todos eles começam com S. Os 3 S's da desobediência. Seja pela sua força, seja pela sua ansiedade, ou seja pela sua... Você começa a relevar as coisas para agradar as pessoas. Os 3 S's de Satanás, que também começa com S. Que é o acusador. Ele vai te oferecer bandejas de você contar com você, porque desobedecer é dizer, Senhor, eu não preciso de você, meu plano é melhor. É você sentar na cadeira de Deus. Que foi exatamente o que Satanás quis fazer. Sentar na cadeira de Deus. Toda vez que você está em desobediência, você está tirando Deus do lugar de Deus e dizendo, eu sou o Deus da minha vida. Eu sou, eu sei, eu faço. Eu. E aí, você perde o trono. E aí você perde o seu lugar. Mas eu quero falar sobre 3 pessoas que obedeceram. E a primeira que eu quero trazer hoje é Maria. Que ela teve exatamente essa palavra. Faça-se em mim segundo a sua vontade.
faça-se em mim segundo a sua vontade. Sabe o que isso quer dizer? Que não era a vontade dela. Sabe o que isso quer dizer? Que ela está ensinando qual é a resposta para que o plano do Senhor habite em você. Quando o anjo chega, ele fala, não temas. Por que ele fala não temas? Porque ela tá tremendo de medo. Que negócio é esse acontecendo aqui? Ela tá tremendo de medo. E aí, ele fala, viu, vai acontecer isso. Ela aqui, na imaginação dela, fala, mas como? Ó, nós mulheres aqui querendo controlar as coisas. Mas como que vai acontecer isso? E aí ele fala, shh, shh, shh. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele tá dizendo, não é você que faz, não, minha filha. Sabe qual é o maior poder de Maria? Ela é cheia de graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Não era pelo mérito. Era por dizer a sua vontade. É você que faz. É do seu jeito. Tua vontade. Então, ali há o cumprimento da fala que aconteceu lá atrás no Éden. Jesus nasce e para Jesus nascer e para o plano acontecer, existe uma condição de coração. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, essa mulher, Maria, ela nos ensina algo poderosíssimo. E é essa a palavra dela, ela fala poucas vezes, porque ela já entendeu que não é para ela falar, que é para ele falar. Que faz a vontade dele. É ele que sabe. Quando ela fala de novo em Caná, ela fala de novo. E ela fala, faça o que ele vos disser. Ela é aquela que aponta para obediência. Sejam obedientes. Faça o que ele vos disser. Faça em mim segundo a tua vontade. Nós não sabemos, ele que sabe. Só faz. E nós mulheres queremos tanto mandar, decidir, falar, fazer. Se você quer que o plano aconteça em você, faça-se em mim segundo a sua vontade. Uma mulher pronta para obedecer. Não para aparecer. Não para agradar os outros. Não para fazer o que parecia bom do jeito dela. Porque parece bom uma mãe proteger o filho. Imagina se ela achasse que não, o papel dela de mãe é proteger o filho. Não, você não vai lá não, vai ser eu que vou. Não foi isso que ela fez. Obediência. Segundo personagem que eu quero trazer, Pedro. E aqui, como eu me identifico com esse homem. Porque Pedro queria tanto fazer do jeito dele. Mas Pedro tinha algo incrível. Pedro era obediente. Pedro tinha um ímpeto de autenticidade. Pedro tinha um ímpeto de achar que ele sabia fazer. Pedro tinha um ímpeto. E quantas vezes eu sou como Pedro e falo, mas Jesus de novo? Mas Jesus, vou falar isso agora? Mas Jesus, né? Maria era mais pronta, já estava aqui, faça assim em mim. Pedro já estava aqui, mas por que fazer? Entendeu? Não é melhor desse jeito. Jesus, olha só, já pesquei a noite inteira. E aí Jesus vira para ele e fala, Pedro, só porque o Senhor tá falando, para obedecer a sua palavra eu vou jogar. Pedro obedecia. Mesmo que no primeiro ímpeto ele queria fazer do jeito dele. E aí ele jogava a rede. Não, Jesus. Você não vai lavar meu pé. Tá doido? Você lavar meu pé, o céu mestre. Se eu não lavar, não vai ter parte comigo. Lava até a cabeça. Pedro tinha uma prontidão em obedecer. Ainda que essa não fosse a índole dele. Meninas, eu preciso confessar para vocês
que eu sou muito criativa, que eu acho que eu tenho muito boas ideias, que eu gosto muito do meu jeito. Só eu sou assim? Tem alguém aí que se identifica? Mas quando o Senhor fala, eu falo, tá bom. Eu sou como Pedro. Para cumprir a tua palavra eu vou fazer. Eu sou como Pedro. Então lava até a cabeça. Quando o Senhor fala, eu me rendo. Porque eu sei que é Ele que tem o maior, o melhor. Ele é o meu Senhor. Então, quantas vezes na minha vida eu quero falar algo pro meu marido, eu quero fazer do meu jeito, eu quero... Entendeu? E aí, o Senhor fala, Fernanda. Aí eu falo, não posso. Não posso sentar no seu lugar, Senhor. O Senhor é soberano. E aí eu volto, pianinho, com o meu banquinho, pro meu lugar. E Deus enche as redes. E Deus cura multidões. E Deus faz coisas tão maiores. E Pedro, Maria trouxe o filho pro plano. Pedro trouxe toda a igreja pro plano. Em você. Em você. Essa pedra estabeleço a minha igreja, que vai continuar o plano. Porque nós temos a obra que foi finalizada por Cristo, que é a salvação. Mas nós temos a obra do reino, que a igreja continua com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Pedro precisou aprender a obedecer. Não, eu não vou comer disso, não. Isso aqui parece sujo. Eu nunca faria esse mal. E não fale que é sujo o que eu já santifiquei. Tá bom? Como eu sou como Pedro. Cheia do que eu acho. Mas como eu sou pronta a obedecer quando Deus diz. Porque eu sei que o plano dele é tão maior para levantar tantos outros. E por último, Jesus Cristo. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse lá para cumprir o plano? Qual foi a palavra que ele disse para cumprir o plano? Pai, ele também não queria. Tá tudo bem, gente, não querer, tá? Pedro, Maria, Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. A obediência foi maior do que o amor. A obediência foi maior do que qualquer coisa. Porque a tua mente vai te dar sensações. A sua mente vai te trazer emoções e você vai querer fazer de tantos outros jeitos. O teu corpo vai te pedir coisas, o seu corpo vai ter medo, o teu corpo vai te falar, agora come isso, faz aquilo. Mas aonde mora a resposta do nosso espírito? Na obediência. Na obediência. Para cumprir o plano, obediência. Se os 3 S's nos levam à mesma queda de Satanás, hoje eu vou chamar de MPJ, mais parecidos com Jesus. O que te faz mais parecido com Jesus é a obediência. Porque a obediência entende que quem está no trono é Deus. A obediência mostra que você confia no caráter dele mais do que nas circunstâncias.
A obediência estabelece Ele como teu Senhor e não você mais. A obediência nos leva ao lugar original da árvore da vida e não daquela do bem e do mal, onde a gente segue o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso desejo. Não, 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 não. Agora nós seguimos a Cristo. Mais parecidos com Cristo. É sobre isso. Até que a nossa sombra cure. Porque somos obedientes. Estaremos no lugar que é para estar, fazendo o que é para fazer. Para terminar, eu quero só contar uma experiência minha, que eu tenho muitas, tá? Mas eu quero contar essa em específico, de um dia que eu morava no Rio de Janeiro e Deus tinha me falado sobre depender dele, e eu larguei todas as minhas coisas em São Paulo e soltei a corda para viver aquilo que eu não sabia que eu ia viver no Rio. E de repente eu abri a Bíblia e estava escrito: batei, a porta abriu-vos-á, e eu sou obediente. Eu me vesti na mesma hora e falei: tá bom, eu vou bater. E a única pessoa que eu conheço aqui é o gerente do hotel que eu casei, eu vou lá. Mas eu fui que nem Pedro no caminho, falando: Jesus, ó, se não for isso, eu tô entendendo errado, você já faz ele nem me receber, pra eu nem perder tempo. Eu já fui lá tagarelando com o Senhor. E depois daquele dia que ele me deu essa palavra, batei, a porta abriu-vos-á, porque eu vivo de palavra. O Senhor fala uma palavra e eu obedeço. E aí, então, eles me apresentaram a dona do hotel me apresentou para uma pessoa, e aí eu comecei a dar muitas palestras no Rio de Janeiro. No primeiro mês eu dei 5 palestras, não conhecia ninguém, né? Eu comecei a ser levada para vários lugares, eu fui convidada para palestrar fora do Brasil, fui para Globo, assim, um monte de coisa acontecendo. E eu lembro que eu tava sentada no sofá da minha sala e eu falei: Senhor, é top depender de você, hein? Tudo que eu quero acontece. E na mesma hora eu lembro que o Senhor me levou para o meu quarto de guerra e disse: não, Fernanda. Não, Fernanda. Não é que eu sou o seu servinho para fazer o que você quer acontecer. É porque você está no centro da minha vontade. E que quando você está no centro da minha vontade, o que eu quero acontece. Nosso coração está coincidindo, o que eu quero acontece. Eu continuo sendo teu Senhor. Eu sou a onda. Você está na prancha, no centro da vontade. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso, você está no centro do meu plano e ele está acontecendo. Então, se você quer fazer parte do plano de Deus, porque escolhida você já foi. Mas você pode escolher, como Sansão, Saul e Salomão, só perceber isso no final. E se machucar tanto no processo. Inebriada de você mesma. E dos frutos que o Senhor pode até te dar. Como os seus dons, aquilo que você tem, a sua posição. Ou você pode entender de obedecer. Porque você sabe que você mesma por você não sabe tudo. Você por você mesma não consegue fazer. Você por você mesma é muito pequeno perto do plano maior de Deus. MPJ, Maria Pedro e Jesus Cristo. Seja mais parecido com Cristo. E não siga o teu pensamento. Não te estribes no próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele endireitará as tuas veredas. Não é você. Não te estribes, não te firme, não confie, não fique andando no seu próprio entendimento, porque a tua mente é enganosa. Não te estribes no teu dom, não te estribes no teu posicionamento, não te estribes nas tuas riquezas, não te estribes na sua ansiedade, não te estribes naquilo que você acha que é a sua força, não te estribes no que você releva as coisas ou no que você acha que você tem que agradar aos outros, não te estribes. Confia em um só, que é o Senhor, de todo o teu coração. E Ele, você pode escrever aí, Ele, não é você.
Ele endireitará os meus caminhos. Ele, escreve aí, ele endireitará os meus caminhos. Não é você, é ele. Tudo que você precisa fazer é confiar no Senhor de todo o teu coração. E Ele vai endireitar cada passo seu, cada pedacinho do teu caminho, para te levar exatamente aonde Ele determinou. Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, não fique preocupada. Para onde você vai? O que você vai acontecer? Você vai para Ele. Aonde eu vou chegar? Nele. O que eu vou fazer com Ele? É Ele. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Canta para Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria. Porque a palavra diz que perder é ganhar. Dono dos meus dias. Agora você pode ver? E Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, veja, Ele traz consigo a tua recompensa. É Ele, vale a pena. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo o meu ego, perdendo a ansiedade, perdendo a vergonha, dono dos meus dias. Amém? Que Ele seja o dono do seu dia. Que Cristo nasça em você e através de você como o Senhor da tua vida. Amém. Amém. Um beijo grande. Estava esquecendo. Meninas, o Planner Mulheres de Fé. O Planner Mulheres de Fé é o nosso evento anual para planejar todas as áreas da nossa vida segundo a visão de Deus. Todas as áreas da nossa vida segundo a visão de Deus. Se você quer alavancar o seu ano, é sobre você ouvir o que Deus tem, para você entrar na onda dele, alinhar o seu pensamento com Ele, o seu posicionamento com Ele, a sua visão com Ele. E aí você vai chegar muito mais longe, com muito menos esforço. Porque você vai estar no centro da vontade dele. Se você não sabe qual é o centro da vontade dele, onde você vai estar? Então, o Plano de Mulheres de Fé é o nosso evento profético maravilhoso e também muito prático, porque você vai entender qual é a palavra para o teu ano e você vai começar a direcionar os seus posicionamentos para o ano. Nós temos milhares de testemunhos do que Deus tem feito. Pessoas que o casamento foi restituído, pessoas que os homens começaram a pregar, ajoelhar do lado das mulheres. Pessoas que trocaram de profissão, pessoas que foram alcançar nações. Nós temos muitos testemunhos. Acontece dia 7 de fevereiro de 2026. E amanhã vira o lote. Então, se você quiser comprar no primeiro lote, que é o pré-venda, para quem participa do Mulheres de Fé, e se você tá aqui nessa live é para você, o pré-venda, então você precisa comprar até amanhã, que vira o lote. Esse lote custa R$189, mais a taxa do site. Você ganha um planner, você vai passar o dia inteiro de workshop. O dia inteiro tendo um workshop. Você vai ganhar um planner com todas as ferramentas para você planejar o seu ano, além de você ter uma agenda ali para você anotar tudo no seu ano. Quanto custa uma agenda? Já custa isso. A gente sempre fez o primeiro lote 189, mas era meio período. Essa vez nós vamos fazer um dia inteiro e continua 189 no primeiro lote, que é para você ir e levar o teu esposo, e levar o teu companheiro, e levar tua mãe e tua filha, para que vocês todos possam andar na mesma direção, com a mesma visão. Esse é o nosso único evento que nós abrimos para os homens, porque nós cremos que é muito importante o alinhamento de visão e nós vimos isso para os casais que foram juntos no ano passado. Então, eu quero te chamar até amanhã, é o pré-venda, e depois a gente vira o lote.
tá bom? Era até hoje, mas como eu tinha live hoje, eu pedi para que fosse até amanhã. Então, até hoje, meia-noite, tá bom? Onde vai ser? Na Unesp de Botucatu. Na Unesp de Botucatu. Venha, né? Venha. Botucatu fica 2h30 de São Paulo. Dá para você descer em São Paulo e chegar até aqui. Nós podemos te orientar como é que você chega aqui, né? Vai ser incrível. É bem diferente do spa, não tem nada a ver com o spa. É um dia de workshop, sentado e planejando e trabalhando e você respondendo. Você não vai só ouvir, você vai trabalhar. Vai ser incrível, tá bom? Então, 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, mas já acaba amanhã. O primeiro lote vira amanhã, tá bom? Um beijo grande. Até quarta-feira que vem.